Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. A programação do Canal do Boi, você pode assistir pela NET TV, Claro TV, pela Parabólica e também pela internet no Facebook, tem um site do canal. E o programa Mercado Futuro, você, se quiser me agradar, acesse ali www.programamercadofuturo.com.br. À esquerda da sua tela tem 5 ícones das principais redes que o programa está, com as entrevistas no YouTube, Instagram, fotos, uns vídeos mais curtos, Twitter também vídeos e texto, LinkedIn, algumas notícias e por aí vai. Só para você ficar bem informado. Então tem lá esses 5 links, né? E é só clicar que aparece. O programa, a entrevista, fica na página no YouTube, tá lá, todas as desse ano, desde o começo do ano. Bem, hoje o assunto é um assunto que interessa principalmente ao setor, digamos, as empresas, né? Mas também aos produtores, empresários rurais. Vou falar de marketing rural. Tem algumas coisas interessantes aí. Vai acontecer o 13º Congresso da BMRA. Também tem as pesquisas, a 8ª pesquisa que eles fazem para ver os hábitos e costumes teus, né, de empresário rural. E quem vai falar sobre tudo isso comigo e outras coisas é o vice-presidente da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, o Ricardo Nicodemos, está aqui ao meu lado. Muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Resch, como vai? Obrigado por abrir espaço para nós. Tudo caminhando, como lá na BMRA. E aí, vamos falar do Congresso esse ano? O que, que vai ter de bom no Congresso? Bom, Resch, o Congresso esse ano nós estruturamos uma programação especial. Nós teremos 5 painéis simultâneos. Em cada painel nós teremos 4 apresentações de aproximadamente 15 minutos cada apresentação e ao final nós convidamos os palestrantes para uma mesa redonda. Então, esse ano, diferente dos outros anos, nós temos 5 painéis, são 20 palestrantes, 5 moderadores, e nós esperamos abordar uma série de questões. Dentre elas, como a comunicação e o marketing podem valorizar a imagem do agronegócio no Brasil e no mundo. Esse é um dos princípios do tema deste ano do Congresso. Porque a imagem do agro, eu até entendo um pouco, mas hoje, por exemplo, tinha aquele hábito de dizer que a gente falava para a gente mesmo, né? Com o advento, por exemplo, das redes sociais, eu confesso para você que eu não sei para quem eu falo. Sei, alguns, mas outros eu não sei. Porque o público de rede social não é necessariamente o público de televisão. São de pessoas mais jovens, enfim. Mas de uma maneira geral, o agro brasileiro, ele não é compreendido como o ouro puro que a gente tem, né? Isso não é mesmo, né? É isso? Eu diria a você que o agro ele vem se transformando nos últimos 20, 30 anos. E eu te colocaria que hoje a cadeia do agro, tanto produtores como indústria e até chegar ao consumidor, amadureceu muito. Nós temos um amadurecimento muito grande. Não preciso te falar sobre tecnologia. O Brasil é hoje visto como um dos países que melhor desenvolveu e aplica tecnologia no agronegócio. Somos líderes mundiais em diversas categorias, diversas culturas e criações. E o nosso papel como associação de marketing é fazer com que as empresas, fazer com que a comunicação do agro chegue até a cidade. Em verdade, o nosso papel é fomentar as melhores
práticas de comunicação e de marketing no agronegócio. E isso passa por todas as cadeias. Em relação à questão dos veículos, dos meios que são utilizados, o que é que nós temos visto, e isso tem sido apontado pelas pesquisas que fazemos nos últimos anos, que falaremos aqui um pouco sobre ela, é que nós tivemos um avanço na questão de mídias, mas é necessário que se tenha uma visão holística do negócio da comunicação. Muitas vezes há uma moda de se dizer que o digital dominou. Outras vezes se diz que um determinado meio está dominando. Na verdade, a boa comunicação ela depende de uma estratégia e do mix de comunicação. Eu diria a você que as novas mídias, conjugada com as mídias tradicionais, é que dão a força da construção das marcas no agronegócio e do próprio agronegócio, tanto no Brasil quanto fora. Haja visto, inclusive, que recentemente o país está veiculando uma campanha no exterior, falando da potência que é o agro brasileiro. Acho que eu vi. Exato. Então, não, eu acho o seguinte, tem coisas que aparecem, eu pelo menos dou destaque, mas você não vê destaque na chamada grande imprensa. Tem um amigo meu que tem uma teoria que eu acho muito interessante, que é o seguinte, os grandes empresários, sejam eles do agro ou não, mas agora vamos falar do agro, eles têm uma visão distorcida da imprensa especializada, que eu já não me considero mais especializado. Ou seja, eles acham que as especializadas têm que falar deles. Agora, quando a Folha de São Paulo, a Veja, o Estadão, aconteceu recentemente, batem no agro, eles ficam indignados. Escuta, minha avó dizia, né? Uma mão lava a outra, e vou ficar por aqui. Eles não dão para... Eu estou falando aqui de revistas especializadas, o devido atendimento que eles dão para os grandes veículos que não são especializados. Só quando esses veículos batem é que eles vêm reclamar com o pessoal do setor, como se fosse obrigação das revistas defendê-los. Eu acho que tem esse erro aí, que é uma postura que a BMR deve combater, sei lá, não sei como é que é. Eu colocaria para você o seguinte, essa linha de raciocínio, de pensamento, que um veículo é mais importante do que o outro, isso não é verdade. E nós temos que convir o seguinte, os veículos especializados, segmentados, é a porta para que você fale com o teu cliente, com o produtor. É fato que a grande imprensa ela tem uma importância muito grande dentro de uma estratégia de comunicação. Mas eu diria a você que nós não podemos deixar de lembrar que as marcas elas foram construídas através dos veículos segmentados. São os veículos segmentados que chegam por trás da porteira. E aqui nós não estamos falando de meios. Não estamos falando sobre a revista, sobre o jornal, sobre a TV. Nós estamos falando do meio segmentado. Ou seja, qualquer empresa que não se interesse em prestigiar os veículos especializados, certamente está cometendo um equívoco. Porque são eles que entendem do negócio e que levam a mensagem até o produtor. E aqui nós estamos falando de diversos produtores. Nós estamos falando tanto do pecuarista quanto do agricultor. Nós temos perfis diferentes. Então, eu diria a você que nós temos um Brasil continental. E quando nós começamos a fazer um trabalho de pesquisa, nós começamos a entender que o povo do Sul tem um perfil diferente do povo do Norte. E que as revistas, que as TVs, todos os meios segmentados entendem isso.
e podem ajudar as empresas a construir a sua marca ou fazer diferenciação no momento do mix de comunicação. Isso é legal. Essa parte eu gostei muito. Sim, sim. Nós vamos ao intervalo. Eu converso com o Ricardo Nicodemos. Ele é vice-presidente da ABMRA. E nós voltamos rapidamente. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o vice-presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, Ricardo Nicodemos. E antes do intervalo ele falava justamente dessa relação empresa-imprensa, que é uma relação que às vezes precisa de ajuda de psiquiatra e tal, mas é uma relação que funciona. Eu queria que você explicasse melhor esse negócio de pesquisa norte, sul, leste, oeste, que os produtores são diferentes. O que eles são diferentes? Bom, falando um pouquinho da nossa pesquisa Hábitos do Produtor Rural. É uma pesquisa que vai a campo, que vai entrevistar o produtor dentro da porteira, face a face com ele. Um questionário bastante estruturado, com mais de 240 questões, e onde nós entendemos como é que pensa o produtor. Então, desde os seus hábitos de mídia, o que ele assiste, o que ele lê, o que ele ouve, em qual horário, qual é a melhor forma de conversar com ele, fora outras questões. E aí nós começamos a entender, vou te dar um exemplo, pequeno exemplo, do que nós conseguimos. Quando eu falo do produtor de gado de leite em Minas Gerais, pequeno produtor de gado de leite em Minas Gerais, eu tenho um perfil do que ele ouve, o horário que ele ouve. Ele é um produtor que tem muita aderência ao rádio, esse produtor. Bom, se eu passar para um produtor de grande porte, do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele já tem uma outra característica. Ele já tem um outro meio. Ele não ouve nos mesmos horários que o produtor de Minas ouve. Ele tem um outro perfil de programação que ele costuma acessar e ele tem uma outra forma de entender a questão da mídia. Então, quando nós começamos a entender cada caso, cada região, como é que funciona, através da pesquisa, nós começamos a entender que os veículos segmentados têm muito a contribuir numa estratégia de comunicação. E aqui nós não estamos defendendo ou falando de um ou do outro meio, porque para nós, como associação de marketing e de comunicação, todos os meios são importantes. Quando surgiu a internet, dizia-se que a TV ia ser eliminada. E não aconteceu isso. Ao contrário, as duas convivem perfeitamente. E eu diria mais a você. Vou te dar um exemplo do que nós começamos a observar. Diz-se muito que o digital é a salvação. Que o digital, ele é um meio importante, bastante importante, mas ele deve ser visto como um meio como os outros. Se não, se ele fosse autossuficiente, por que os apps de alimentação divulgam os seus apps, que originalmente é digital, na televisão? Ou seja, o próprio app de alimentação, que nasceu do digital, que está no ambiente digital, utiliza-se de recursos como TV, como mídia exterior, como rádio, para poder anunciar e para que as pessoas o acessem. Ou seja, o mix de comunicação é importante. Que tem algumas coisas meio inevitáveis, né? Por exemplo, não adianta o correio reclamar que eu não mando mais carta, eu mando e-mail, WhatsApp, etc. Não adianta o motorista de táxi reclamar do Uber. O Uber não precisa brigar por troco, o carro é limpo, tem água, tem balinha. Tem algumas coisas que realmente mudaram. É verdade. Eu vou, seguindo a tua linha de raciocínio, imagine você o que aconteceu com a indústria de fax. Pois é.
O que aconteceu com a indústria de Com a fax? Kodak. Com a Kodak. O que aconteceu com a Kodak? Ou seja, é uma evolução, nós precisamos estar atentos, a tecnologia chegou, a tecnologia é muito rápida, ela muda muito rapidamente, hábitos do produtor, hábitos do consumidor no mundo inteiro têm mudado, mas não é excludente. Nós precisamos entender que os meios, a comunicação, não exclui aquilo que é bom. Tá, focando na pesquisa, por exemplo, vocês devem fazer 240 perguntas. Por exemplo, alguém declara, não, eu compro, eu olho, não precisa dizer eu compro, eu faço uma cotação de um equipamento qualquer, de uma vacina ou de algo que seja, pela internet, ou pelo Sim. WhatsApp, ou pelo Google. Eles fazem isso, já Sim. utilizam isso? Sim, nós temos inclusive uma questão específica sobre isso, o que é que ele consulta e o que é que ele compra. E dividimos essa questão em itens pessoais e em itens profissionais. Para que você tenha ideia, o produtor na área profissional, na área do dia a dia dele, ele cota de trator, a semente, como vacina, tudo. Ele cota tudo. Não significa que ele faça a compra via digital. Ele se utiliza da ferramenta para poder se atualizar e parte dessa pesquisa que ele faz, ele utiliza para ir em loco poder fazer o negócio. Não, minha parente minha está dizendo aí que até que isso afeta a nós na cidade, no campo igual. Até remédio em drogarias da mesma rede tem preços diferentes, então ela cota na internet e tal. Exatamente. Porque o mundo hoje está assim, vai fazer o quê, né? Exatamente. Agora, um dado importante é que o pecuarista, o agricultor, o produtor de uma forma geral, ele está conectado. Ele está conectado. Hoje chega a quanto a conexão, a última pesquisa? Mais de 80%. Mais de 80% está conectado. E dos que possuem celular, 95% possui smartphone. Já não é mais só celular. Ele utiliza uma ferramenta de trabalho. Ele tem um mini computador. Um mini computador, exatamente. E uma informação ainda mais interessante. Grande parte tem mais de um celular. Eles andam com mais de um celular. E isso em razão de ter sinal. Então, às vezes, ele está se locomovendo e ele utiliza duas operadoras para que não fique sem sinal, por exemplo. Mas uma boa parte tem mais de dois celulares. Cara, que coisa incrível. Eu tenho um só, já me dá um trabalho, não aguento. Nós vamos para outro intervalo. Claro. Eu converso com o Ricardo Nicodemos, vice-presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Falando aí dos seus hábitos, dos meus, eu queria saber se você me acompanha. Quer dizer, eu agora estou tranquilo, você vê que eu não peço mais para dar like, não peço para nada. Um gaúcho lá, quando eu estava na Expo Inter, botou meu nome no Google, só botou meu nome ali, Antônio Resch. Em 30 segundos, deu 1.450.000 citações. Então eu acho que vocês estão me acompanhando, não apenas por aqui, pela TV, mas também nessas redes todas. Mas vamos ao intervalo, depois tem mais um pouquinho aqui de conversa com o Ricardo. Até já. Ok, estamos de volta. A conversa hoje é sobre marketing rural, comunicação. Eu tenho aqui o vice-presidente da ABMRA, Ricardo Nicodemos. No começo do programa a gente começou falando... Bom, o Congresso a gente já falamos, você já falou da pesquisa, mas tem mais coisa da pesquisa. Porque teve um avanço muito grande aí nesse negócio dos aplicativos. Porque, por exemplo, as grandes empresas de máquinas, essas máquinas de 1 milhão, 2 milhões, sei lá, para não falar o nome da empresa, mas essas grandes... Todas elas já têm, pelo que eu vi no último AgriShow, interação. Elas conversam com a máquina, você conversa com a máquina. Mas acontece que o produtor, alguns deles,
ele não tem só um equipamento vermelho, ou só o verde, ou só o amarelo. Ele tem o verde, o vermelho, o amarelo. E elas conversavam, mas não conversavam entre si. Até isso já tem aí nesse Silicon Valley brasileiro aí, que é Piracicaba, aplicativo que faz as máquinas conversarem entre si, o que é muito interessante, né? De um modo geral, pelo que eu entendi das conversas aqui, a pecuária leiteira já está vivendo quase que completamente, sem altos e baixos, a pecuária 4.0. Tem muita tecnologia em pecuária de leite, pelo menos os médios e grandes produtores. E as outras pecuárias estão caminhando. Se você olhar a pecuária de corte também está cheia de tecnologia. Eu não vou falar de grãos, porque o pessoal de grãos sempre esteve na frente, né? Mas apesar de toda essa coisa, eu li outro dia, Ricardo, que no Brasil tem quase 10 milhões de hectares de florestas plantadas. Claro, quase 80% de eucalipto, mas floresta plantada, que dá papel, dá móvel, etc, etc. O Brasil tem o maior programa de plantio direto do planeta, que é uma coisa sustentável. O Brasil tem o marketing reverso lá, a embalagem, que é o maior programa do mundo. E o brasileiro muitos brasileiros não entendem bolufas do que é o agronegócio e falam mal. A BMR está inclusive movendo uma ação aí contra um programa, não sei que programa foi, mas aquele cara que eu achava engraçado, o Porchat. Poxa. O que foi que eles falaram Poxa. lá? Que eles... Bom, como nós colocamos, uma das missões da BMRA é fomentar a boa comunicação. A comunicação séria, a comunicação certa, a comunicação verdadeira. E o programa do Pochá, que foi veiculado, foi ao ar pela GNT, que é uma emissora ética, profissional. Ele, juntamente com outros apresentadores e com uma convidada, passaram todo o programa dizendo inverdades, informações incorretas, enfim. Foi um conjunto de informações e, na medida com que o programa ia transcorrendo, foram aumentando os absurdos. Absurdos de invenção, de bobagem, enfim. E a BMRA, tendo como uma das suas missões fomentar a boa comunicação, entendeu que o agro necessitava de um direito de resposta. Porque, primeiro, você está falando com um setor que sustenta o país. Um dos setores que sustenta o país. O agronegócio brasileiro, ele é respeitado em todo o mundo. Não podemos não respeitar algo que nos dá sustento, nos dá alimentação e nos dá sustento econômico. Portanto, a BMRA entendeu que necessitava do direito de resposta para deixar claro todos os pontos. Nós estamos em negociação com a emissora. Eles levaram um convidado para fazer alguns esclarecimentos, mas não foram suficientes. Há muitos pontos que foram abordados e que, de certa forma, em algum momento, fere o agronegócio, fere no sentido de serem informações infundadas, inverídicas, e nós estamos falando exatamente sobre o mundo digital. O mundo digital tem todas as suas vantagens e tem todas as suas desvantagens. Esse vídeo veiculando, ele está, na verdade, veiculando informações equivocadas, que não são verdadeiras e que denigre a imagem do agro. Portanto, a BMRA está, sim, negociando, estamos aguardando uma posição do GNT. É capaz que agora, nos próximos dias, tenhamos essa posição, mas nós estamos aguardando. Eles nos solicitaram algumas informações, nós as enviamos e esperamos em breve ter aí o espaço para poder esclarecer tudo aquilo que não foi esclarecido ainda. Eu acho o seguinte, eu acho que outro dia eu vi, não sei se vocês viram um programa, não vou dar nomes para não dar espaço para a resposta, justamente. A pauta do programa era: você sabe o que você come? Essa era a pergunta.
E estava lá, conhecido, que eu conheço pessoalmente, estava o Chico Graziano, ex-deputado, secretário, etc. Estava um médico, toxicologista, e estava alguém de uma ONG, que eu não me lembro mais. Aí o apresentador fez a pergunta: você sabe, você não tem medo do que você come? Também é uma coisa equivocada. Bom, o Chico, não preciso dizer a resposta que ele deu. Lá. Aí eu fiquei para ver os outros, né? O médico toxicologista disse, fez mil elogios à Anvisa, essas agências que cuidam dessa coisa de toxicologia, etc, etc. E o cara o médico falou até de coisas que o organismo mesmo ele destrói se a gente consumir. E o cara da ONG falou do rigor da legislação brasileira. Pois não é que o apresentador continuou o programa insistindo numa tese burra, que é mentirosa, porque a gente já estaria morto. Se comer pimentão fizesse mal, acho que o Brasil não teria 200 milhões de habitantes, teria 130, não sei. E essas coisas é curioso que as pessoas resolvem falar de coisas que elas não têm a menor ideia do que seja, né? É verdade. Nós, como brasileiros, nós deveríamos nos orgulhar do nosso agro. Eu diria mais a você. Nós temos universidades, vou te dar um exemplo, a Exalc. A Exalc é uma das 5 melhores universidades de agricultura do mundo. Do mundo. E, no entanto, nós não valorizamos isso. O brasileiro, ele tem muito, mas muito que valorizar o seu país. Valorizar o seu agro, valorizar instituições como Exalc, como Embrapa, como Anvisa. São instituições sérias, respeitadas no exterior, extremamente respeitadas. Nós temos pesquisadores no Brasil que vão no exterior dar palestra e ensinar o quanto nós avançamos com tecnologia, o quanto nós avançamos com sustentabilidade. O país é um país que anda em cima de uma linha de sustentabilidade como poucos no mundo. Mas, infelizmente, nós temos algumas pessoas que, sem saber o que dizem, acabam por influenciar. Isso vira, com o mundo digital, muitas vezes a pessoa um pouco mais famosa, ao falar ou ao se manifestar, de forma equivocada, de forma sem conhecer, sem conhecimento de causa, acaba influenciando milhões de outras pessoas. Então, há necessidade de nós vigilar, com vigilância, trabalhar a questão da comunicação séria, a comunicação certa, a comunicação que deve ser. Ok, nosso tempo acabou. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a você. Sucesso para o 13º Congresso, né? A pesquisa vai soltar alguns números depois, né? Exato. Nós estamos começando a trabalhar a questão do planejamento da pesquisa. Vamos a campo ainda esse ano e no comecinho do ano nós trazemos aí resultados. Espero que falem muito de mim, citem. Quando eu vejo o resto eu compro tudo, essas coisas. Obrigado até. Muito obrigado a você. Gente, amanhã tem mais. Obrigado, tchau, tchau.